Sejam muito bem-vindos à primeira live da maratona do mês de maio. Que delícia, gente! Estou aí de volta desde... acho que já tem mais de um mês que eu não apareço por aqui, né? Ai, essa maratona de maio promete muita coisa boa, muitos escritores vão passar por aqui até o dia 22 de maio, ou seja, teremos aí em torno de 40 autores em 5 dias. É muita coisa, né, gente? Vamos combinar? Mas eu vou dizer, eu adoro essa bagunça que acontece aqui todo mês. O pessoal me mandou muita mensagem essa semana. Monique, tô sentindo falta das suas lives no começo do mês, porque eu fazia no começo do mês, né? E agora eu estou jogando todas as lives para o final do mês. Junho também será depois do dia 20. Hoje tá começando o dia 18, então assim, estou mudando um pouco as datas das nossas lives, da nossa maratona, tá bom? Muito bem, lembrando que tá rolando entrevista também pelo Spotify, diferente daqui das lives que acontece ao vivo. Pelo Spotify a gente só consegue ouvir o nosso escritor ou a nossa escritora, então as entrevistas são em áudio. Essa entrevista aqui por live, né? Vocês vão poder não só ouvir, mas também assistir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music, canal do YouTube, TikTok, Instagram, todas as plataformas possíveis. Fechou? Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve, já começa a seguir para acompanhar as entrevistas que vão acontecer esse mês. E claro, os episódios, porque os episódios não param. O conteúdo literário não para e ele é gerado diariamente, tá bom? Lembrando que teremos muitos sorteios até o dia 22. Ai, adoro sorteio, gente! Fazer sorteio com os meus autores, com os meus leitores, com os meus seguidores é uma delícia, né? Então, muito sorteio vai rolar. Bom, a gente aí tá começando a primeira live de maio, já entra nessa maratona com chave de ouro. Por quê? A gente vai bater um papo com a escritora nacional, que eu tava doida para conversar, até porque o livro dela está lindíssimo, tá, gente? Que é a Poliana Matos. E tudo no livro dela é uma graça, inclusive o título. Cadê o balaio do Caio Papagaio? Isso é nome, gente! Na hora que eu vi, eu comecei a rir. Falei, eu preciso conversar com essa pessoa pra gente poder conhecer um pouco mais sobre essa história. Enquanto ela não entra, que eu acho que ela já está entrando, pra gente poder conhecer não só o livro, né, mas o trabalho dela como um todo. Enquanto ela não entra, vamos ver aqui, mostrar para vocês. Vai ter sorteio, deixa eu... Ah, ele entrou aqui, gente. Ó. Poliana, querida, vou aceitar aqui. Cadê a nossa autora? Não entrou. Eu aceitei o convite, não entrou. Eu vou chamar você, tá, Poliana? Não manda o convite, não. Eu vou cancelar aqui e vou enviar para você. Pronto, aceita por aí.
Acho que agora deu. Tudo bem? Agora eu estou vendo a nossa escritora. Tudo bem, querida? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Como é que você tá? Eu estou ótima. Estou vendo que você está rouca. Pois Isso foi o é. quê? Bagunça, resfriado? O que é isso? Pois é, menina. Na semana passada eu tava gripada, então eu tô recuperando de uma gripe. Mas eu sou rouca, sabe? Então, assim, isso aí é normal. Só estou um pouquinho mais. Muito bem, querida. Antes da gente começar, quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade. Dizer que para mim é um privilégio ter você no meu podcast para falar sobre o seu livro. Então, muitíssimo obrigada, tá? Ai, que lindo esse livro. Aliás, assim, eu estava falando agora há pouco que esse livro tá todo lindo. Obrigada. Diagramação, capa, ilustração, tá tudo lindo. Ô, Poliana, você é de qual lugar do Brasil? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Que delícia! Minha mãe foi para aí hoje de manhã. Eu quase larguei tudo para ir para Minas também. Eu ia deixar todos vocês abandonados. Não tive coragem. Eu adoro Minas, gente. Eu sou Bom louca mesmo. para largar o Rio para ir para Minas. Você conhece o Rio de Janeiro? Conheço, já fui várias vezes, tenho parentes que moram aí, amigos também em Niterói, tenho é, Duque de Caxias, e o Todo mundo pessoal tá espalhado, aí, né? todo Assim mundo que é bom. espalhado. Gosto muito do Rio. Esse ano vai ter Bienal, você pretende vir? Ué, depende, né? Vamos ver aí se tem algum convite, né? Alguma coisa assim. Por conta própria eu não vou, não. Mas se tiver algum convite, eu vou, assim. Algum coletivo também, né? Que vá junto. Aí eu vou dar uma pensada. Tudo bom. Muito bem. Se por acaso você aparecer, mande mensagem para que a gente possa se conhecer pessoalmente. Esse ano eu estarei na Bienal, prestigiando todos os meus autores que participaram ao longo dos últimos anos aqui no podcast, tiveram seus livros divulgados aqui, então eu quero conhecer todo mundo pessoalmente. Então, se você tiver, mande mensagem, tá? Tá bom. Meu primeiro livro eu lancei no Rio também. Eu sou pesquisadora também. Aí eu fui chamada para ser banca lá de uma finalização de curso de pedagogia numa universidade lá. E aí a gente fez um lançamento lá. Foi muito legal. Junto com uma amiga minha, Alba Valéria. E aí eu avaliei os trabalhos, né, de pedagogia. E ao mesmo tempo a gente fez um lançamento. Foi muito bom. Quero voltar um dia. Ai, que experiência boa. Agora, eu tô aqui com o teu livro, Cadê um Balaio do Caio Papagaio? Isso. Gente, esse nome é muito bom, né? Esse nome não provoca uma gargalhada na gente? Como é que surgiu, Poliana, não só esse título, mas esse projeto do livro? Bom, ele é meu quarto livro infantil, né? Eu escrevo para crianças, escrevo também crônicas, contos, tem toda uma carreira acadêmica também, mas infantil esse é o quarto livro. E aí tem muito a ver com essa linhagem dos livros, porque eu tenho dois filhos, a Maria Luísa, Malu, que está com 9 anos, e o Caio, que está com 6 anos. E os meus dois primeiros livros eu tinha feito em homenagem à minha filha Maria Luísa, né? Observando as vivências com ela. E aí toda mãe tem uma coisa muito comum que é culpa, né? Então eu falei, poxa, eu fiz 2 livros para Malu e ainda não fiz nenhum livro para o Caio. E aí, desde que ele era muito novinho, quando ele começou a falar, né, quando eu começava a brincar com ele, eu ficava fazendo trava-línguas com essa palavra Caio, né? Caio, balaio, com um Caio, caiu no raio e tal. Eu ficava falando assim. E eu falei assim, nossa, isso aí dá para desenvolver numa história que brincasse com palavras, né? Tivesse muita rima, muita coisa diferente. Então, quando eu chegar num texto, né? Eu vou fazer esse livro para o Caio. Então, foi isso, né? E como já era meu quarto livro, e os meus primeiros livros eu tinha feito com criança mesmo, né? A Malu
se transformando numa criança, numa personagem que é a Nina, que apareceu no meu primeiro e no meu segundo livro. Aí eu falei assim, não, agora eu não quero transformar o Caio num menino. Eu quero uma história só com bichos, com natureza, com selva. E aí criei esse personagem, né, que é um papagaio. Eu fiz ali realmente para poder rimar. E o Caio é muito ativo, então ele é bem papagaio mesmo. Aliás, eles estão ali almoçando, não sei se ele vai aparecer aqui alguma hora. E aí fiz esse livro em homenagem a ele, né? E foi isso. Meus 4 livros são livros que têm a ver com a minha vida, com a minha família, né? O primeiro, que é esse aqui, o Turma do Berço, foi quando a Malu era pequenininha, e aí tinha aquela coisa de ir pro berço, né? Ir pra cama da mãe, não querer ficar no berço. E aí eu criei uma historinha com uns personagens que moravam no berço e que iam ajudar ela ali a ficar no berço, né? Então, esses são pessoas. O segundo, que é o meu livro mais famoso, é esse aqui que chama Vovó Tá Esquecida. A minha mãe já é falecida, mas ela teve Alzheimer. E aí, a Malu, quando ela lidava com a minha mãe, eu cuidei dela há muito tempo, ela não entendia se ela era uma adulta ou uma criança. Então, ela falou comigo uma vez assim, mamãe, a vovó Luísa é adulta ou criança? Porque ao mesmo tempo que ela fazia coisas que eram de adulto, que ela era grande, já tinha filhos, tinha coisas que eu fazia com a minha mãe, como ajudar a vestir, ajudar a sentar, que era muito parecido com as coisas que eu fazia com a própria Malu. E aí ela fez essa pergunta, eu falei, não, vou transformar isso num livro. E aí fiz esse aqui, que tem essas duas personagens, que é a vovó e a menina, né? Aí ele tem um projeto editorial todo em branco, assim, né? Todo baseado no branco, para pensar na questão do Alzheimer, do esquecimento, né? E ele não é um livro triste, né? Em momento algum ele fala da doença, né? É só muito sutil, assim, né? A menina descobrindo que a avó tem esses esquecimentos. Aí o quarto livro, a Malu falou assim, ó, você fez um livro para minha avó Luísa, você precisa fazer para minha avó Roseli, que é a minha sogra. Aí eu fiz esse livro aqui, minha sogra é muito boa cozinheira, que se chama O Pão de Queijo da Vovó, que é muito mineiro, né? Que delícia! Que é o livro é uma receita de pão de queijo e explicando como que a receita de pão de queijo refletia a personalidade da minha sogra Roseli e da Nice, que é a mãe da coautora, que é a André. Então esses são meus 3 livros, todos eles em homenagem a alguém e todos eles tinham personagens humanos. Quando eu pensei em fazer Cadê o Balaco do Caio Papagaio, eu pensei assim, não, eu vou entrar no universo infantil, eu não vou pensar nessa questão da homenagem, não vou pensar em seres humanos. Peraí, eu vou... antes de você falar sobre isso, eu queria te fazer uma pergunta. Porque você estava falando sobre os livros, e aí surgiu essa curiosidade. Antes de você ser mãe, você já era uma escritora, mesmo que não fosse publicada, ou a vontade de escrever histórias infantis e publicá-las veio depois da maternidade? Como é que isso funcionou com você? Essa é uma pergunta muito interessante. Eu já era escritora, eu fui mãe pela primeira vez em 2014 e eu já tinha 2 livros publicados. Um de crônicas e uma tradução. É um livro que eu traduzi e que eu tenho os direitos dele no Brasil. Eu já era escritora, já escrevia basicamente crônicas que eu publicava, né? Embora eu escrevesse poesia, escrevesse outros gêneros. Quando a maternidade surgiu na minha vida, aí eu vou até ver se o livro está aqui, e eu comecei a ler para minha filha, principalmente, estou vendo se ele está aqui, acho que não, principalmente o livro da Cecília Meirelles, Ou Isso ou Aquilo, eu achava fascinante o tanto que ela gostava de literatura, o tanto que ela gostava de poesia. Aí eu falei assim, nossa, eu vou começar a escrever para criança. E aí comecei a escrever os meus primeiros poemas ali sobre ela, sobre quando ela aprendeu a falar, sobre as coisas que ela fazia, sobre a maternidade. Até que um dia surgiu uma história baseada na minha filha e que eu transformei nesse primeiro livro. Então eu te diria o seguinte, eu já era uma escritora com 2 livros publicados, né? Eu já, de certa maneira, já tinha passado pelo rito de passagem de me assumir como escritora, que é um rito de passagem difícil, você deve saber.
mas eu ainda não era uma escritora de literatura infantil. Então, eu diria que a maternidade, ela aflorou em mim esse nicho, né, da literatura que eu ainda não tinha me dedicado. E acabou que foi um nicho que eu gostei muito, porque eu sempre gostei muito de criança, né? Independente de serem meus filhos, meus sobrinhos, eu sempre gostei muito de criança. Então, foi um encontro legal. Por exemplo, eu adoro ir em escola, sabe? Para fazer encontro com a autora, né? É muito bom ver o brilhinho no olho das crianças, né? Ver eles gostarem do livro. Então, deu muito certo. Não, me assumi como escritora, né? De literatura infantil, mas não só, né? Eu também escrevo outras coisas. Mas acabou que, por ter já 4 livros, e hoje em dia as pessoas vivem pelos filhos, né, Monique? Então, a repercussão dos meus livros infantis acaba sendo maior, né? Então, as oportunidades de entrevista, de televisão, de rádio, assim, geralmente surgem ou pelo meu trabalho acadêmico, né? Ou pela literatura infantil, né? Essa literatura mais feminina, os contos e tal, é um pouco menos, mas é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também, né? Então, é muito bom. Ai, Então, a que maternidade delícia. aflorou muito. Tô procurando aqui se eu tenho Agora, um livrinho. você estava falando dessa exposição, das entrevistas e tal, porque isso faz parte da vida do escritor nacional, porque se ele não aparecer para falar dos livros, ninguém vai conhecer, ninguém vai saber o que ele tem ou não publicado. Então, essa noção, essa importância, esse caminho que o escritor nacional precisa percorrer, muitas vezes tendo que lidar com a própria timidez, com a própria, enfim, ter que abrir o leque para se expor, senão ninguém vai conhecer. Eu vi outro dia que você estava fazendo outra entrevista com a Andréia, não foi? Sim, Da, sim. da Meia de Abelhas. Gente, a Andréia, quem não assistiu, vá lá no Instagram dela, porque ela é escritora, ela publicou o primeiro livro dela, ela era tímida, ela só aparecia ali. Então, quando a autora acabou de falar que a importância dessa exposição que passou a ser rotina, então eu falo isso para todos os meus autores, apareçam. Não importa se você escreve para criança, se você escreve contos, se você escreve suspense, o negócio é aparecer. E aí, eu queria saber o seguinte, Poliana, antes de você concluir o teu raciocínio anterior, eu queria saber o papel das redes sociais na tua carreira hoje literária. Como é que você lida, não só com a internet, mas as redes sociais, as lives, as entrevistas, isso como um todo influencia a tua carreira literária? Ou você acha que não, que isso pode passar batido? Monique, eu tenho uma relação de muita apropriação pela tecnologia, no sentido de que eu sou maior do que ela, sou eu que mando, sou eu que penso. Então, quando eu estou numa campanha de divulgação de um livro novo, de um lançamento, então eu vou estar sempre em lives, eu tento também o mainstream, né, a grande mídia, televisão, rádio, jornal, porque, na verdade, é uma estratégia de divulgação do livro. Então, é claro que eu devo muito às redes sociais, no sentido de ter aumentado o meu público leitor, sair do âmbito da família, dos amigos e ter gente de escolas, né, de outros estados que eu não conheça, né? Isso me ajudou muito. Mas eu sou contra pensar que o escritor tem que ser esse cara que é o cara das vendas, que é o cara que está sempre se vendendo. Eu acho que ele tem que ter uma relação de apropriação. Eu não sou aquela pessoa que vou fazer reels todo dia, que vou fazer story todo dia, que vou ser vítima das redes sociais para poder divulgar meu trabalho. Eu não acho que é aí. Eu acho que a gente tem que ter um marketing de conteúdo que é um marketing de bom conteúdo, né? E não ganhar pelo excesso, ganhar por estar sempre ali para pessoas que... Eu acho assim, eu sou uma pessoa ativa nas redes sociais, no Instagram, Facebook, WhatsApp, né? Eu não tenho TikTok, não aprendi a mexer ainda, não
não faz muito meu gênero. E eu sou uma pessoa ativa, mas assim, eu primo por colocar sempre conteúdos de qualidade, né? Então eu nunca vou ficar sempre batendo na mesma tecla, né? Compre meu livro, compre meu livro. Eu não vou fazer isso, né? E eu acho que no meu doutorado eu estudei escritores independentes. Foi lá que a gente se conheceu, né? Você se lembra que eu te mandei um convite, você ficou meio desconfiada, né? Depois eu falei, não, eu sou pesquisadora do Cefet, né? Então, no meu doutorado eu vi, muito tristemente, que há escritores, sobretudo escritoras de romances mais trend, que elas se devotam tanto à divulgação, ao marketing, que elas diminuem o tempo que elas dedicam à escrita, ao aprimoramento dos seus romances, né? Por quê? Porque como ganha muito pouco, tem que escrever muito para poder fazer uma renda mensal justa, elas têm que ficar aparecendo muito. Isso eu sou contra. Sou contra no sentido assim, se a pessoa quer fazer a vida dela, tem problema nenhum. Mas eu acho que é uma precarização do trabalho do escritor, uma precarização do trabalho da escritora, porque às vezes você tem pouco tempo para dedicar à escrita e tem que ficar se dedicando às redes sociais. Então a minha relação é essa. Eu não sou uma pessoa que sou contra as redes sociais, nada disso. Eu acho que elas tendem a potencializar a carreira da gente se a gente não for vítima delas, né? Se a gente não ficar naquele vício de quanto mais seguidores, melhor e tal. Então eu acho que tem que ter uma relação equilibrada, sabe? Eu acho que tem que ter uma relação equilibrada. Respeito quem vive disso, quem escolheu isso como carreira, mas eu acho que a pessoa tem que colocar a cabeça no lugar e pensar assim, ó, quem manda aqui sou eu sou maior do que a tecnologia e é ela que me serve, né? Então eu acho que quando tem esse valor, né, porque o escritor aquele ermitão que está lá sozinho, que vive né, só escrevendo, esse aí, infelizmente, ele não existe mais, né? Porque ninguém está sendo bancado por editora mais, né? Dificilmente. Outro dia eu estava vendo o Santiago Nazari, que é publicado pela Companhia das Letras, falando que é difícil viver só de royalties, que tem que ir nos eventos, infelizmente, que tem que fazer oficinas, né, de escrita criativa, porque é o jeito que está todo mundo vivendo. Quem gosta de viver, quem quer viver só de escrita. Essas iniciativas como a sua, de divulgação, né, do escritor nacional, da literatura contemporânea, eu assim, ó, só bato palma, sabe? Porque a gente lida com muitos concorrentes, né? Tem o concorrente famoso, tem o concorrente domínio público, tem o concorrente estrangeiro, né? Que o brasileiro às vezes valoriza muito. Então, quando a gente se une para poder fazer uma live de mulheres, para falar de literatura nacional, de literatura contemporânea, isso é uma pequena guerrilha contra o sistema, entendeu? Então, é verdade. Eu sou muito a favor disso, sim. Desde que seja muito equilibrado. Hoje, você tocou aí em vários pontos importantíssimos. Hoje, o escritor nacional, ele não vive da escrita. Eu acho que ele nunca viveu da escrita, mas hoje, eu acredito que por causa da internet, das plataformas, das redes sociais, ele consiga ganhar um pouco mais do que antes. Porque antes, quando ele tinha que bater de porta em porta, era muito mais difícil. Hoje em dia, você ganha visibilidade quando você joga numa plataforma, por exemplo. Mas ainda assim, você não consegue viver da escrita. Você tem que ser multifuncional. E aí eu vejo no Instagram, no Facebook, não sei aonde, pessoas desistindo da carreira literária porque não conseguem, às vezes, vender um exemplar. E eu bato na tecla o seguinte: divulgação é diferente de venda. A estratégia é totalmente diferente. Monique, se eu fizer live com você, eu vou vender quantos livros? Eu falei, quantos livros você quer vender? Eu não sei.
Quantos você vai vender, eu não sei, mas que você vai ter o seu espaço para falar do teu livro, para que as pessoas possam chegar até você, isso eu te garanto. Agora, o meu papel não é vender o seu livro. Então, assim, o escritor, ele precisa ainda fazer aquela caminhada do amadurecimento, que publicar livros é só um pontinho na imensidão que é viver de literatura hoje no Brasil. Então, não achem que vocês vão ter 25 livros publicados e vão ser best-seller. Ou que vocês vão publicar um livro hoje e amanhã vocês vão estar no top 10 da Amazon. Não é assim que funciona. Divulguem. Divulgação é constância. Divulga esse mês, divulga mês que vem, e não sei o quê. Vai estudar o mercado para não falarem e para não fazerem besteira. Por isso que o projeto da live e o podcast nasceu. Para receber escritores como a Poliana, como eu também sou escritora. Eu sei a dificuldade que é para vender um livro. Entendeu? Eu sei a dificuldade que é para captar leitores. Eu tenho essa consciência. Eu estou dos dois lados. Então eu falei, cara, vamos abrir o canal para poder trazer gente para perto. Que eu quero conhecer. Se a gente não usar a internet para trazer todo mundo, vai ficar todo mundo perdido. E isso não é legal. Agora... Isso que você está fazendo é uma apropriação da tecnologia, né? É provar que você é maior do que ela. Né? Que tem os grandões, tem as... É ela que te serve. É ela que te serve, é isso mesmo. Agora... Ô, Poliana, voltando um pouquinho aqui no teu livro, Cadê o Balaio do Caio Papagaio? Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho da história desse livro. Porque ele é infantil, mas ele não é tão pequeno como a gente está acostumado de 8, 10, 12 páginas. O livro da Poliana tem 32 páginas, não é isso? Tem 32 páginas. Na verdade, ele tem tamanho normal de livro infantil, né? Assim, para... faixa etária mais ou menos. Essa ilustração, gente, está linda. Gabriela. Eu queria o nome desse ilustrador. Quem é? Ela chama Gabi Zaga, é mineira também. É um livro todo feito por mulheres. Então, eu sou a escritora, Poliana Vecchio, a ilustradora é a Gabi Zaga e a designer que fez todo o projeto editorial é a Jaqueline Monteiro. E até a fotógrafa é a Monique Abdala, que é mulher. Então, assim, é um livro bem feito por mulheres. Bom, eu não vou ler aqui para não dar spoiler, porque eu tenho um contrato de lançamento com a livraria, mas é o seguinte, esse livro eu usei algumas técnicas de escrita. A primeira, mais visível, é a rima, né? Então ele tem muita rima. Então, você vê, cadê o balaio do Caio Papagaio, tem muita rima. Então, a ideia é a seguinte, o personagem perdeu o balaio, né? Então começa assim, Caio Papagaio, cadê o seu balaio? Meu balaio não está mais aqui. Deixei guardado com o Chico Coati. Aí a gente entra numa outra técnica que chama a técnica de acumulação. O que é acumulação? Aí o Chico Coati vai falar, não, mas não tá comigo não, tá com fulano. Aí o fulano vai falar, mas não tá comigo, tá com ciclano. Aí mas tá comigo. Até a gente pensa assim, gente, onde que isso vai dar, né? Então essa técnica de literatura infantil chama história acumulativa. Tem muitas, por exemplo, estava a velha no seu lugar... e veio a te fazer... na velha, filha, não tem isso? Isso chama história acumulativa. É uma técnica de literatura infantil. Então ele vai falando, não tá comigo, tá com fulano. Não, tá comigo não, tá com ciclano. Até que eles acham o balaio, né? Aí quando eles acham o balaio, eles vão perguntar assim, mas... Aí ele fala assim, né? Escutem todos que a procura já para. O balaio está com a dona Arara. Aí ela pergunta, está aqui, vigiei com cuidado. Mas afinal, o que tem nele guardado? Aí o Caio Papagaio vai dizer o que tem dentro do balaio, que também é uma técnica de acumulação, né? Que ele vai dizer, eu não vou dizer, né? Ele vai dizer, olha, tem umas coisas que eu trouxe para mim. E aí volta. É uma história circular. E uma outra coisa que ela tem, que aí, né, Monique? As pessoas acham que a gente não estuda, né? Escritor estuda muito, né? Assim, tive uma ideia. A gente faz muito curso de escrita, a gente lê muito, a gente bebe das boas fontes.
tanto internacional quanto nacional, folclore, observar crianças. Então eu gosto muito de uma série antiga, dos anos 2000, que chama Malcolm in the Middle. Eu não sei se vocês já viram. No Malcolm in the Middle, tem uma técnica que chama quebra de quarta parede. Você já ouviu falar dessa técnica? Não. Tem no Malcolm in the Middle, quem mais? No The Office tem. Que é quebra de quarta parede? O teatro, ele tem o palco e a quarta parede do palco é a plateia, né? Quando você tem no teatro a quebra de quarta parede, é quando o ator conversa com a plateia. Isso chama quebra de quarta parede. Isso tem desde o Machado de Assis, quando ele fala assim, meu caro leitor, né? Então isso chama essa técnica de se voltar para a audiência, para o leitor, para o espectador, chama quebra de quarta parede. E eu era doida para colocar isso num livro, né? Então eu termino o livro com uma quebra de quarta parede, que é uma interação, quando você viu lá, uma interação com o leitor. Então é interessante, assim, porque, na verdade, assim, eu dou muita sorte, minha família me valoriza muito, meus colegas de trabalho, eu tenho uma coisa bacana. Mas, às vezes, as pessoas acham que é fácil fazer livro. E não é. Pois é. Né? Eu ia, inclusive, te falar isso, te perguntar isso. Por quê? Escrever livro infantil é totalmente diferente. A pegada é diferente, a maneira como você escreve é diferente. É muito diferente de você sentar e escrever uma narrativa, seja um drama, um romance, sei lá o quê. Primeiro, porque atrair a atenção de uma criança para um livro não é simples, não é fácil. Começa pela ilustração. O teu livro é cheio de ilustração, que já chama a atenção. Ilustração linda, muito bem feita. Toda em aquarela. Olha isso, gente. Toda em aquarela. E são todos animais brasileiros, né? Exato. Olha isso. Cheio de cores, cheio de bichinhos que eles gostam. Então, isso já capta ali a atenção da criança. Outra coisa é quando elas começam a ouvir a história, mesmo aquelas crianças que ainda não sabem ler, mas que a tia está ali conversando, lendo para elas e as rimas acontecem. A criança adora rima, porque elas se divertem com as rimas. Não é todo mundo que sabe fazer rima de criança, para criança, não é. É muito difícil, não é fácil. E aí eu queria saber, Poliana, qual é o tipo de pesquisa, por exemplo, de método que você usa para produzir esse tipo de conteúdo de livro literário? Olha, a principal pesquisa é que eu leio muitos livros infantis. Por que acontece, né? O Mário de Andrade já falava que a gente, que isso é coisa da antropofagia, né? Que a gente vê o do outro e deglute, né? De certa maneira, a gente transforma aquilo numa coisa nossa. Então eu vou te dizer que esse livro, ele não é original no sentido assim, não veio tudo da minha cabeça. Veio tudo de influências, né? De livros que, por exemplo, quando eu escrevi o texto, eu queria história acumulativa, eu queria que tivesse bichos, eu queria que foi um livro, tem um livro em inglês que chama Brown Bear, What Do You See? E ele foi baseado um pouco nele. Que eu queria que cada animal tivesse um destaque. Então eu queria que fosse assim, o animal em cada página, sabe? E aí foi uma coisa que eu tirei do Brown Bear. Essa outra da quebra do quarta parede, que é de seriado, tem alguns seriados que tem. Então eu diria que o escritor, além de fazer cursos, né, se ele achar importante, ele tem que se nutrir de boa literatura, nacional, internacional, folclórica, sabe? Porque aí você vai tendo ideias para fazer seus próprios arranjos, entendeu? Que são originais, por quê? Porque ninguém nunca fez aquele arranjo. O que é diferente da coisa do clichê, que é uma coisa que na tese eu critico muito, que é o seguinte, às vezes, por exemplo, para você ser top da Amazon, você tem que fazer aquele romance que segue um script, né? Do CEO, do Age Gap, do não sei o quê. Aquilo é totalmente contra a criatividade.
Porque você simplesmente pega um script completo ali com personagens e o leitor também está viciado naquilo, que a gente chama de curadoria algorítmica, que seria, ao invés de seguir os próprios instintos, as próprias inspirações, seguir aquilo que o algoritmo manda, refletido nas visualizações, nas leituras, né? Então você nega a sua criatividade para poder fazer um modelo pronto. Não é assim que eu trabalho. Eu trabalho lendo muito, vendo filmes. Eu, por exemplo, como eu sou mãe, eu vejo a reação de criança. Você falou de rima. Quando a Malu era pequenininha e o Caio também, toda vez que eu lia um livro que tinha rima, eles adoravam. E meus livros não tinham rima, até esse. Aí eu falei assim, não, meu próximo livro, ele vai derreter de tanta rima, né? Então, assim, e aí é muito gostoso trabalhar com rima, porque aí você vai no dicionário de rima, né? Então, por exemplo, aí, na hora que tem os presentes, né? Aí tem o ouriço, e a gente ia colocar assim, pro ouriço cacheiro tem um queijo mineiro. Aí eu falei assim, mas não existe queijo mineiro, o nome do queijo é queijo Minas. Né? Então eu não vou forçar a barra. O nome do queijo é queijo Minas, não tem como, não vou pôr queijo mineiro. E às vezes assim, vai pro exterior, sabe? Com amigos meus que moram lá. Aí mineiro, às vezes os menininhos já estão sendo educados em inglês, não vão nem saber o que é. Aí a gente teve que abrir mão dessa questão do queijo Minas e colocou por causa da rima. Então a gente colocou, pro ouriço cacheiro tem um queijo inteiro. Aí resolveu. Não tinha o problema do queijo Minas, que não chama queijo mineiro, sabe que chama queijo Minas. E, ao mesmo tempo, ainda era o queijo, continua rimando. Então, assim, é muito gostoso. Tem uma ferramenta que eu uso, que é o dicionário de rimas. Então, por exemplo, aí eu tenho que rimar com Monique. Aí eu escrevo lá Monique e aí ele dá uma lista. E quando é literatura infantil, é muito bom você rimar com substantivo. Porque aí você abre todo um campo semântico de imaginação. Então, por exemplo, Monique, tem o verbo fique, mas tem, por exemplo, Dick, que aí Dick é aquela coisa que tem nas represas, né? Olha pra você ver aí, já, Monique, Dick. Ó, vou fazer um negócio pra você entender. Então, assim, Haja criatividade, gente! Monique, olha eu gostaria, né? Funciona! A cabeça da escritora. Principalmente escritora infantil, né? Agora, os teus 4 livros publicados, qual foi o espaçamento de uma publicação para outra? Olha, eu tenho uma meta desde 2017 de publicar um livro por ano. Só que nem todos os meus livros são infantis. Então eu consegui publicar basicamente um livro por ano, autoral ou em coautoria, né? Mas nem todos são infantis. Então, em 2017, eu publiquei A Turma do Berço, foi meu primeiro livro infantil. Aí tem um gap de 2 anos. Em 2019, eu publiquei O Vovó Tá Esquecida. Mas em 2018, eu publiquei um livro em parceria, de outro gênero. Em 2021, eu publiquei O Pão de Queijo da Vovó. Em 2020 publiquei outro. E agora, aí esse demorou mais, 2023, deu 2 anos. Porque eu estava fazendo doutorado, né? Eu terminei o doutorado em 2022 agora. Aí agora eu já tenho... Então, ano passado eu não publiquei livro nenhum, foi a tese, né? Porque me deu muito trabalho. E eu vou depois transformar em livro. E então, assim, eu demoro, Monique, basicamente 2 anos para fazer um livro. Desde que eu comecei mesmo. Às vezes o texto é anterior. O texto, assim, como eu não gosto de perder ideia, às vezes eu tenho ideia, aí eu esboço mais ou menos ali no celular, depois eu pego, melhoro, e aí deixo guardado lá para mais para frente. Eu não sei se você faz assim. E aí o Caio Papagaio, o texto, eu já tinha escrito há muito tempo, em 2017. Só que aí eu tentei uma lei de incentivo à cultura aqui de Belo Horizonte, só que no meio do caminho veio a pandemia. Aí não deu para continuar. E aí depois e era outro ilustrador, e depois em 2021, eu iniciei com uma nova equipe. Então, desde essa nova equipe, são 2 anos. Eu sei que tem gente que faz mais rápido, né? Que tem, só que geralmente eu tenho mais de um livro ao mesmo tempo.
Então, por exemplo, eu estou publicando o Caio Papagaio, que está na fase de, esse ano é dele, né? Para ir em escola, para fazer entrevista e tal, até vender tudo, né? Ou ter que fazer mais tiragens e tal. Aí, mas tem outros que eu estou na fase escrita. Então, por exemplo, eu que escrevo contos, às vezes contos, você vai escrevendo, 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 tem um número bom, você já faz uma coletânea, Pois né? é, eu já ia até te perguntar sobre projetos futuros. Tem alguma previsão de livro para vir final do ano que vem? Como é que tá isso? Esse ano não deve vir nenhum livro autoral meu, sozinha, publicado, não. Talvez alguns projetos coletivos em que eu sou da equipe, né? Tem vários projetos juntos, coisas também assim acadêmicas, né? Que a gente acaba escrevendo. Esses talvez sim. Para o ano que vem, eu devo lançar, ou no início do ano, eu devo lançar junto com o coautor, que é o professor Luiz Henrique Silva de Oliveira, um livro sobre futebol de várzea em Belo Horizonte. A gente está entrevistando homens e mulheres que têm história com futebol de várzea em Belo Horizonte. Um deles, inclusive, é meu pai, com uma técnica que chama narrativa de si. Aí nós temos alguns bolsistas, alguns alunos que transcrevem essa entrevista. Tem outros que transformam o material bruto da entrevista em material editável, ou seja, eles editam o texto para publicação. E eu sou, junto com o Luiz, a coordenadora desse projeto. Então, esse projeto, que chama Memórias da Base, deve ser publicado no ano que vem. Então, tem várias coisas. Temos, então, alguma previsão aí para ano que vem. Isso. Agora, ô Poliana, você como mãe, como escritora, como leitora, produzindo livros não só infantis, mas de contos também, como é que você vê esse incentivo da leitura para a geração atual, onde a internet, o TikTok está dominando essa meninada, que gosta muito mais de fazer vídeo do que pegar um livro, por exemplo. E você como mãe, né, você deve vivenciar isso no seu dia a dia, até por causa da curiosidade da criança em estar num TikTok, num Instagram, numa rede social. Como é que você vê essa relação da leitura dos livros com as crianças e adolescentes hoje em dia? Eu vejo com preocupação, sabe? Eu acho que temos sim um excesso de telas. Temos sim uma entrada precoce nas redes sociais. Né? Você vê hoje crianças que têm redes sociais, que têm essa relação, né, de ter amigos virtuais, de ter pessoas que nunca viram, de estar postando coisas. Eu vejo com alguma preocupação. Meus filhos, eles gostam de YouTube, né? Eles eu não tenho TikTok, eles não têm redes sociais. Ele chegou aqui, vem cá pra Monique te conhecer. É o Caio aqui, ó. Oi, Caio! Tudo bem com você? Você está famoso, hein, Caio? Tá famoso, viu, Caio? Tímido ele. Vai lá e busca o livro que você tá lendo agora pra mamãe mostrar pra ela. A papai busca. Aí é o seguinte, eu vejo com preocupação. Na minha casa tem muito incentivo à leitura, né? Porque é a coisa da minha vida, né? Claro que eu erro com outras coisas como mãe, né? Talvez na alimentação, talvez em outras coisas que outras mães já têm maior rigor. Mas aqui em casa tem muito incentivo à leitura. E o Caio, ele foi diagnosticado há 2 anos com TDAH. Então ele tem dificuldade em algumas coisas, mas ele tem algumas facilidades em algumas coisas. Uma das facilidades que ele tem é na leitura. Então ele leu muito cedo, até por incentivo assim, por questões assim do ambiente letrado que tem aqui em casa, né? E aí ele lê muito cedo. Então ele já lê, por exemplo, ele lê esses diários, né? Diário do Banana. Ele adora, ele é viciado nisso, até por causa ele é viciado até por causa da compulsão, né? Que TDAH a pessoa tem hiperfoco. Busca lá o Diário de Banana pra mamãe. Aí ele gosta muito, ele lê meio do jeito dele. Então, assim, eu não preocupo
demais aqui na minha casa, porque eu sei que esse é um assunto que eu tenho opinião formada sobre isso, eu tento evitar, embora eles gostem muito de tela, mas eles também gostam de livro. Eu tenho uma preocupação e uma esperança. Tenho preocupação com excesso de tela, com excesso de rede social, com excesso de filtro. Sabe, Monique? Às vezes as meninas de hoje, e os meninos também, ele tá lendo aqui, né? O Diário do Banana. Ele tá no terceiro. Já acabou, Caio? Já. Tá que legal, hein, Caio? Que legal. Você tá gostando do Diário de um Banana? Você tá gostando do Diário de Banana? Tá. Ele tá gostando. Eu nem ligo, assim. Agora vai lá pra mamãe terminar a entrevista. Aí o que acontece? Eu tenho essa preocupação, por exemplo, os filtros que as meninas usam para se maquiar, dão uma imagem errada de quem elas são. Os meninos também. Elas são. Né? Tem um documentário muito bom, não sei se você já viu, que chama O Dilema das Redes. É um filme e documentário ao mesmo tempo. Ele ficou muito tempo no Netflix, eu não sei se ele está lá ainda. Que aborda exatamente isso. Né? Porque os adolescentes de hoje, eles têm internet desde que nasceram. Eles têm a rede social existe desde que nasceram. Então, essa questão da aceitação do físico, ela está muito, muito filtrada pelas redes sociais. Né? A pessoa coloca uma foto, um vídeo, totalmente desconexo do que ela é mesmo. Né? E hoje em dia tem filtros até para vídeo, né? E tá vendo? Ele tá pedindo celular, ele tá querendo trocar o desenho. Só um minutinho, Monique. Pede papai, tá bom? Aí, tá pedindo pra trocar o desenho. Então, eu acho que as pessoas têm uma ideia errada de quem elas são, do rosto defeituoso, que todo mundo tem, que é normal, né? Então, isso me preocupa muito em relação à autoestima, sabe? Parece que tudo é perfeito na internet. Isso. Ninguém tem problema na internet. Todo mundo é feliz. Todo mundo é bonito. E você falou um negócio da série, né? Outro dia, eu confesso aqui, eu sou viciada em TikTok. Eu, às vezes, me pego 4 horas da manhã vendo vídeo no TikTok. Eu sou alucinada por TikTok. E eu estava vendo um vídeo de uma mãe que gravou a filha desde pequeno, menor que o Caio. Linda menina no balé, toda linda. Uma infância maravilhosa. Quando ela fez 12 anos, a mãe deu a ela um celular. E ela começou a ingressar na rede social. E começou a seguir meninas da idade dela, onde essas meninas produziam vídeos sobre magreza, o corpo ideal, fita métrica. Conclusão, a menina com 14 anos estava internada com anorexia. A mãe dela foi gravando o processo da menina com a rede social. Ela tirava o celular, a garota entrava num colapso nervoso imenso. E aí ela foi internada porque ela queria ser que nem aquela menina da rede social, magra, esbelta, e ela era linda. Hoje ela continua em tratamento, ela tem 16 anos, ainda não está recuperada, mas é a influência de uma rede como o TikTok, onde pessoas usam de maneira errada, inapropriada, pelo menos para mim, para incentivar uma outra pessoa, dizer para outra pessoa, olha, tu é feia, hein? Tu tá gorda, hein? O seu cabelo não tá legal. Isso tudo faz com que você queira se enquadrar no perfil daquela rede. Você sai da tua realidade. Então, a geração de hoje, como você falou, realmente me preocupa também. Porque eu tenho uma sobrinha de 11 anos que tem celular, mas a mãe dela tá ali, ó, em cima, não vai mexer 1 hora por dia, e é antes do jantar, depois não vai, nananã. Então, assim, também tem que ter um controle ali, sabe, olhar para aquela criança. Qualquer movimento estranho,
tá vendo que tá muito reclusa. Por que que não vai a um shopping? Não quer ir a um shopping porque tá no celular. Não quer passear porque está no celular. Então, a geração de hoje, realmente, a gente está muito preocupada. Eu, como tia, não sou mãe, mas eu, como tia, vejo e sei que é muito, muito pior para vocês, mães, né? Que tem que ficar no controle, tem que tomar conta, tem que dizer não, que eu acho que a geração atual não consegue dizer não, né? Eles não ouvem mais o não, eles choram, esperneiam, e aí os pais vão lá, dão um celular para eles ficarem quietos. Então, e falta livro. A gente não vê um TikToker incentivando a leitura. O adolescente tem 100 mil seguidores. A gente não vê uma postagem com livro. É triste. E como eu estava te falando, tem dois caminhos aí, né? Tem essa preocupação, né, do excesso de tela, do excesso de rede social, da autoestima abalada por padrões inalcançáveis, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre que você tem a opressão, você vai ter a resistência, né? Então, eu até falei com a Andréia no dia que eu fiz a live com ela, que esse livro, né, ele parece que é só um livro infantil, mas, na verdade, ele é até um reflexo do que eu fiz no doutorado, que era ver, né, porque eu investiguei os escritores de plataforma, né, da Amazon, e quanto eles estão mais nessa onda de ficar ali publicando cada vez mais para poder ganhar aquele 1 centavo de camp, né? E escrever um livro, publicar um livro impresso para ser lançado numa livraria da cidade, para fazer autógrafo, dar um abraço na criança, isso é uma ação de contrafluxo a essa digitalização, tecnologização da literatura que tem sido feita. Então, eu tento isso. Então, eu acredito, Monique, que o que vai vencer o afeto, né? Isso aqui é mais afeto que papel, né? Poder cheirar. Você é viciado em livro, deve adorar cheirar livro, igual eu, né? Então, eu acho que tem muito isso. Né? Eu acho que vai chegar um momento que as gerações que estão sempre ali nas redes sociais, elas vão começar a valorizar as coisas que são opostas a isso. O artesanal, o orgânico, o estar no lugar de cara limpa, né? A aceitação dos corpos, né? Das diferenças dos corpos. Então, eu tenho essa esperança. E eu tento educar meus filhos nesse sentido. Eu não proíbo, sabe? Assim, eles gostam, mas, assim, por exemplo, eu não deixo ser fã, veterado de youtuber ou tiktoker. Eles veem umas famílias, alguns meninos, mas eu já vou logo cortando, sabe? Eu falo assim, olha, você tá vendo uma criança brincando, por que você não vai brincar? Né? Que graça que tem ver uma criança abrindo um presente ou brincar. Então, eu tô sempre ali na sala, né? Evito de dar o celular na mão. Até porque o meu filho, com o TDAH, ele tem tendência à compulsão. E se a compulsão dele não for uma coisa bem direcionada, ele vai perder a potência que ele tem, o potencial que ele tem, né? Então eu tento não ser aquela mãe dominadora, controladora, mas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu puder pegar esse potencial que ele tem de hiperfoco, por exemplo, e canalizar para um instrumento musical, você tá entendendo? Ou para sei lá, um esporte, ou a leitura, né? Então eu acho que tem que ter, desde que eu estava falando desde o início, a questão do equilíbrio, da apropriação, né? Eu nunca vou dizendo o seguinte, eu tento ter consciência de não baixar uma timeline e me deprimir, porque minha amiga tá na praia e eu não tô, sabe? Exato. E é muito difícil, porque rede social é uma vitrine. O que você põe na vitrine? Seu melhor produto. Exatamente. Né? Você não vai colocar seu pior produto, né? E eu tenho medo também até de ser fonte de inveja, né? Porque as pessoas dizem, ai, Poliana tá lançando livro, Poliana tá na televisão. Gente, isso aqui é a minha vitrine. Além de tudo, a gente tem que lidar com pessoas mesquinhas e medíocres, né? É como se a gente não tivesse o direito de realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, porque a gente fica com medo de mostrar
que a gente está dando um passo para um futuro diferente daquele que está ali hibernando, né? Então, a gente também tem que avaliar por esse lado. É muito louco É isso mesmo. Agora, ô Poliana, o que os leitores, mirins e mamães e papais e titias podem esperar de Cadê o Balaio do Caio Papagaio? Olha, podem esperar um livro que foi feito com tanto afeto, mas tanto afeto, que esse afeto transbordou na qualidade dele. É um livro que vai agradar criança, que vai agradar adulto. Então, assim, eu até vou falar a mesma fala que eu falei para André. Caio, você gostou do Cadê o Papagaio? Gostou por que você gostou? Por quê? Aí ele gosta porque tem essa brincadeira, tem a parte dos jogos no final, né? Interação. Aí tem uma foto minha dele que ele tá me mostrando. Eu acho que se uma mãe, uma tia, uma professora, uma avó, né, uma vizinha, sentar com uma criança para ler esse livro, com certeza vai ser um momento agradável, cheio de afeto para todos dois. Eu tenho certeza. Então, ó, já tá na pré-venda, tá, gente? Quem quiser comprar, só ir lá no meu perfil, que tem lá o link de pré-venda, lá no meu perfil do Instagram. Qual é o teu Instagram? Poliana Matos Vecchio. Mamãe! Oi, meu amor. Eu vou marcar a autora aqui na live, tá, gente? Quando a live acabar, eu vou estar botando o Instagram da autora, então não se preocupem. Vocês vão poder seguir, vão poder compartilhar, vão poder acessar lá o Instagram, tirar dúvidas, enfim, qualquer outra coisa que vocês queiram. Ô, Poliana, o teu livro ele está em pré-venda, mas ele vai ser lançado quando? Olha, ele vai ser lançado, o primeiro ato de lançamento vai ser no dia 3 de junho, aqui em Belo Horizonte, na Livraria Infantil Colorê, das 10 às 14 horas. Estou esperando todo mundo lá. Eu tenho outras ações de lançamento, enfim, privados e tal. E estou esperando convite para ir também para o Rio de novo, talvez São Paulo, vamos ver. Exatamente, vamos ver onde é que dá para ir. Quando acontecer o lançamento, me manda mensagem para eu compartilhar nas minhas redes. Tá bom. Porque aí eu vou botar o link agora de pré-venda, tudo bonitinho. E aí quando você lançar, me manda que eu compartilho com o pessoal lá no meu Instagram, no meu WhatsApp. Todo mundo adora o lançamento e aí o pessoal vai acompanhar o Cadê o Balaio do Caio Papagaio? Ai, eu adoro esse nome, gente. É um nome cheio de rima, né? É o que eu queria. Exatamente. Poliana, querida, eu tô muito feliz de você abrir a maratona de lives do mês de maio, porque a gente deu boas risadas, a gente conversou bastante. Para mim foi um prazer conhecer o seu trabalho, o seu livro, o seu filho, e dizer que eu só te desejo todo o sucesso do mundo, que você não pare de escrever, não pare de encantar, e que o espaço aqui no podcast está aberto para você voltar quando você quiser. Muitíssimo obrigada, tá, querida? Eu que agradeço a oportunidade, eu queria também parabenizar o seu trabalho, né? A gente se conheceu lá no doutorado, foi muito bom eu te conhecer. E a partir de você também eu conheci outras mulheres, né, que me procuraram para poder fazer um trabalho de divulgação. Então, assim, eu só tenho palmas para você. Luta para a valorização da literatura nacional, para a valorização das escritoras, dos escritores brasileiros e da literatura contemporânea. Parabéns! Muitíssimo obrigada. Eu quero muito agradecer a todo mundo que ficou com a gente, que vai assistir depois. Dizer que até o dia 22 tem entrevista com autores aqui no Instagram, MoniqueMM18. Depois a gente para a sua volta final de junho. Caio! Dá tchau pra ela, Caio. Beijo, querido! Beijo! Beijo, Poliana! Obrigada! Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até mais.